Olá, pessoal! Sou professora Juliana Santiago, professora de Química. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula, onde nós iremos estudar sobre classificação das soluções. A Química tem solução e você pode encontrar vários exemplos bem pertinho de você. Em algum momento, você deve ter se deparado com esse termo homogêneo. Na culinária, por exemplo, isso é muito comum. Lá no modo de preparo de uma receita, encontrar misture bem os ingredientes até formar uma massa, até obter uma massa homogênea. Nas soluções, que nós iremos definir com maior propriedade, que constitui uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Ali, os íons e moléculas estão tão bem dispersos que a composição da amostra, a composição química, é a mesma. Alguns exemplos de solução. Uma mistura homogênea, por exemplo, o etanol hidratado, a mistura de álcool com água. Você não consegue diferenciar, a olho nu, você não vê uma diferença do álcool e da água. Se mistura muito bem. Assim como soro caseiro, quando você prepara a mistura de sal, água e açúcar. Então, a solução, que é uma mistura homogênea, ela é constituída de dois componentes. Um é o solvente e outro é o soluto. O solvente vai ser aquele que está presente em maior quantidade, enquanto o soluto é o que está presente em menor quantidade. O solvente é o agente de dissolução, ele que vai dissolver o soluto, entendido? E normalmente o estado físico do solvente que vai determinar, que vai classificar a solução. Então, de acordo com o estado físico do solvente, nós podemos obter, por exemplo, uma solução sólida, uma solução líquida ou uma solução gasosa. Solução sólida. Tanto soluto e solvente estão no estado sólido. Vamos pensar aqui, por exemplo, lá nas Olimpíadas ou em campeonatos, por exemplo, de futebol. Aqueles atletas que ficam em primeiro lugar na competição recebem uma medalha de ouro, segundo lugar uma medalha de prata e terceiro lugar uma medalha de bronze. Ouro e prata são elementos químicos, nós podemos encontrar na tabela periódica, mas nós podemos encontrar, por exemplo, bronze? Não, porque o bronze não é um elemento químico, é uma liga metálica, é uma mistura homogênea. E essa liga metálica típica corresponde a aproximadamente 88% de cobre, que é um outro elemento químico, e aproximadamente 12% de estanho. Posso ter ali misturado outros tipos de elementos também, numa proporção variável. Pensando nessa composição, 88% de cobre e 12% de estanho. Quem que está presente em maior quantidade? Isso mesmo, o cobre. E eu não disse para você que aquele que está presente em maior quantidade é o solvente? Então, neste caso, de uma solução sólida, como exemplo da liga metálica de bronze, o cobre, ele será o quê? O solvente, enquanto o estanho será o soluto. Exemplo de solução líquida. O solvente deve estar no estado físico líquido, deve estar na forma líquida, já o soluto pode estar sólido, líquido ou gasoso. Exemplo de uma solução líquida em que o soluto esteja no estado sólido. Se eu pegar, por exemplo, uma pitadinha de sal, cloreto de sódio, lá da minha cozinha, então misturei um pouquinho de sal em água, tem ali uma solução líquida. A água vai ser o solvente e o soluto é o sal. Exemplo de uma solução líquida, mas com o soluto na fase gasosa. O refrigerante, as bebidas gaseificadas. Podemos citar também o oxigênio dissolvido na água, o que justifica a respiração de espécies aquáticas, por exemplo. E com relação a uma solução gasosa, tanto o soluto quanto o solvente devem estar na fase gasosa. Um exemplo é o ar que nós respiramos. Sim, se eu perguntar para você quais são os componentes, os constituintes do ar, você pode responder no ar.
nitrogênio, oxigênio e argônio. Temos também uma mistura de água, né, na fase de vapor e também de CO2, por exemplo. Mas qual que é o constituinte, né, presente em maior quantidade no ar que nós respiramos? Diferentemente do que muitos pensam que é o oxigênio, é o nitrogênio. Então, nesse caso, o nitrogênio vai ser o quê? O solvente, porque ele está presente em maior quantidade. Vamos agora para uma outra classificação de solução iônica e solução molecular. O que vem a ser uma solução iônica? Vamos pensar, por exemplo, lá naquele exemplo inicial que eu coloquei para vocês. Quando eu adiciono o sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, em água, o que vai acontecer? Pensando quimicamente, o cristal do sal, eu tenho ali um arranjo ordenado dos íons Na+, e Cl-. Quando colocado em água, eu vou ter o quê? Uma separação desses íons, que a gente chama de dissociação iônica. Então, adicionei o NaCl em água, vou obter, né, através de um processo de dissociação, separação de cargas, o Na+ e o Cl-. Assim, nós temos uma solução iônica que é eletrolítica. Eu tenho íons no meio e essa solução ela pode conduzir eletricidade. Diferentemente, por exemplo, se eu adiciono açúcar em água. Por exemplo, a glicose, né? Eu tenho ali carbono, oxigênio e hidrogênio. Os átomos na molécula da glicose estão unidos por ligação covalente, diferente do sal, onde os átomos estão unidos por ligação do tipo iônica. Então, não vai acontecer o processo de dissociação. Então, formaremos uma solução que não é eletrolítica, então não vai conduzir eletricidade. Tudo bem? Mas falando sobre a solubilidade agora de uma solução, será que quando eu estou, por exemplo, preparando o cafezinho, né, o lanche da tarde, da manhã, e eu estou adicionando, por exemplo, um achocolatado no leite, será que eu consigo solubilizar, né, infinitamente a quantidade de achocolatado? Não, existe um limite que nós vamos chamar aqui de coeficiente de solubilidade. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? Indica a quantidade máxima de soluto que solubiliza em uma quantidade de solvente e depende da temperatura. Qual que é o coeficiente de solubilidade do NaCl? Coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, o cloreto de sódio, é igual a 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ou seja, na temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar, né, o limite de até 36 gramas de NaCl para 100 gramas de água. Certo? Então, quando eu tenho, né, esse limite atingido, eu tenho o que nós chamamos de solução saturada. Vocês já devem ter ouvido falar também essa expressão, nossa, eu estou saturado de tal situação, eu estou o quê? No limite, qualquer coisa a mais eu vou o quê? Explodir, né? Então, essa poderia ser a relação. Se a gente dissolver uma quantidade menor, então o limite é de 36, mas se a gente dissolver, por exemplo, 20 gramas, então nós vamos obter uma solução que é dita insaturada. E se a gente extrapolar esse limite, adicionando, por exemplo, 40 gramas, nós vamos obter uma solução supersaturada, que é uma solução muito instável, né? Qualquer agitação, eu vou ter o quê? A precipitação do soluto e formação do precipitado, que é o corpo de fundo. Então, se nós adicionamos 40 gramas, eu vou ter, então, uma solução saturada e 4 gramas de precipitado. Uma observação importante para vocês. Neste exemplo do coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, nós dizemos 36 gramas por 100 gramas de água
Mas a gente sempre trabalha com volume, né, um valor em mililitros ou litro, e você deve estar se perguntando, é possível fazer essa transformação de massa para volume? Sim, é possível. Então a gente precisa conhecer a densidade. Então, densidade é a expressão que relaciona massa e volume. Se você tem o valor da densidade e um valor de massa, você determina o volume. Se você tem um valor em volume, tem a densidade, determina a massa. Tudo bem? Então, nesta aula nós estudamos sobre a classificação das soluções no que diz respeito ao estado físico do solvente, também com relação ao tipo de soluto, se é iônico ou molecular, e a quantidade de soluto dissolvido. Aproveite, tire uma foto dessa lousa e até a próxima!